Boa noite. Então, é uma alegria estar aqui. Eu me chamo Andressa, pertenço ao grupo de oração Mãe de Deus, lá de Torres. Sou casada, sou esposa do Rodrigo, que está lá atrás com a Júlia, nossa pequenininha. E hoje venho aqui na alegria do Senhor para anunciar algo que permeia a nossa fé católica. Por isso eu quero convidar você a pegar lá no Evangelho de São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, versículo do 8 ao 11. Versículos do 8 ao 11. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos do 8 ao 11. Amém? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e não me conhecestes, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa destas obras. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra de Deus com bastante força, com muita força. Essa palavra vem nos falar de uma verdade que a igreja nos traz desde muito tempo. Uma verdade que a igreja nos revela que já existia desde o princípio, que é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu digo que ela já existia desde o princípio, porque se nós pegarmos a Bíblia lá no início, lá em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem. Então, façamos significa eu não estou sozinho, eu não estou fazendo sozinho. Na essência, Deus já não era só. No princípio, Deus já não era só. Até aí tudo bem, aí vocês vão me perguntar, sim, a palavra nos fala, né? Jesus falava a Filipe: eu estou no Pai, o Pai está em mim, não acreditas? E Jesus vai questionando Filipe. Eu quero lembrar que esse momento aqui passou na última ceia. Se nós pegarmos no Evangelho de São João, do capítulo 13 em diante, deixa eu só verificar, do 13 em diante se passa a última ceia. E na última ceia Jesus fala muito. Jesus dá muitas instruções aos seus apóstolos. Jesus dá muitas explicações. Jesus faz promessas. E uma das promessas que Jesus faz é que ele nos enviaria quem? Quem? O Paráclito, o Espírito Santo. Jesus promete que enviaria o Espírito Santo. E aí eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Se vocês pensam que vocês vão sair daqui hoje entendendo a Santíssima Trindade, pode voltar para casa. Porque nem eu, nem vocês, nem Santo Agostinho, nem ninguém nunca entendeu a Santíssima Trindade. Por isso que ela é um dogma de fé. Dogma de fé é uma verdade absoluta. É uma verdade que ela não é para ser questionada. Assim como a igreja nos diz que Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo e permaneceu virgem, assim é esse dogma de fé da Santíssima Trindade. Por isso, voltando para a palavra,
Jesus fala a Filipe: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crê pelo menos pelas obras que aconteceram, crê pelo menos pelo que tu viu, crê pelo menos pelo que está acontecendo. E aí, anteriormente, Jesus já havia prometido o Espírito Santo. Mas como assim? Quem garante? A nossa fé garante. A igreja nos garante. A verdade da igreja nos garante. Se nós formos pegar o catecismo, e eu fui procurando lá para ver o que nos trazia a respeito disso. A igreja nos fala que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo verdadeiramente são um único Deus revestido da mesma majestade em 3 pessoas. E aí no momento que eu rezava, o Senhor me trazia uma revelação. Ele dizia que em alguns tempos o mundo precisou infinitamente da manifestação de Deus como Pai. Lá no Antigo Testamento, especialmente, não que hoje isso não aconteça, Deus Pai também se manifesta, mas especialmente no Antigo Testamento como Pai, através dos profetas, né, a boca dos profetas que falavam daquilo que o coração de Deus estava cheio. Aí depois o mundo precisava de um Redentor. E a manifestação, o recado, a mensagem de Deus para o mundo foi o envio de Deus como homem na pessoa de Cristo, do seu Filho. E aí, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, precisava voltar para junto do Pai. E aí chegamos aos tempos de hoje, onde o mundo precisa da manifestação de Deus como Espírito Santo. Deus se manifesta nessas 3 formas. E aí eu continuava perguntando, pedindo: Senhor, mas seja claro, Senhor, seja mais assim, palpável, né? Eu preciso levar uma coisa assim para o povo que pelo menos encaixe na cabeça. Tudo bem que a gente não vai compreender, não vai... E aí Deus fala muito na linguagem da gente. E eu sou uma formiga de plantão. Eu amo doce. Colocar uma torta na minha frente é algo que eu preciso rezar muito para não perder o controle. E aí o Senhor dizia assim: Andressa, a Santíssima Trindade é como uma torta. O pão de ló é Deus Pai. O recheio é Jesus Cristo. E o que dá o sabor é o Espírito Santo. A torta vai deixar de ser torta se não tiver o pão de ló. E vai deixar de ser torta se não tiver o recheio. E não vai ter sabor se nós não contarmos com o Espírito Santo na nossa vida. E aí ficou mais claro para mim, foi ficando mais claro do papel diferente de Deus nas 3 pessoas e da manifestação necessária dessas 3 pessoas na minha vida. Quem de nós não precisa da manifestação de Deus Pai, que nos acolhe, que nos abraça, que muitas vezes supre aquele vazio, aquele abraço do nosso Pai aqui que a gente não teve por algum motivo? Quem? E quantas vezes nós precisamos olhar para a cruz e enxergar na ressurreição a esperança para situações da nossa vida hoje. E isso tudo só é sustentado se nós contarmos com o Espírito. Deus ainda ia me falando que nós precisamos ter clareza de que desde o início existia comunidade no mundo. Deus já era comunidade. Deus nas 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus nunca foi sozinho. É um só Deus, gente. Isso precisa estar claro na nossa fé católica. Nós cremos em um único Deus que se ramifica em 3 pessoas. E aí o Senhor dizia assim: Andressa,
viver em comunidade. E aí eu não falo só na comunidade grupo de oração, na comunidade igreja, na comunidade no meu matrimônio, eu e o meu esposo, com a minha filha, exige a manifestação do Espírito Santo. O que dá o sabor à nossa vida em comunidade é o Espírito Santo. O que hoje nos traz as manifestações de Deus no nosso grupo de oração é a ação do Espírito Santo, não só no grupo, mas na igreja. E nós precisamos alimentar através do Espírito Santo a nossa fé nas três pessoas. Nós precisamos ter o entendimento que Santo Agostinho teve. Né? Quem aqui conhece a história de Santo Agostinho sabe, Santo Agostinho era um grande estudioso. E o desejo dele era entender isso que eu disse que nós não vamos entender. Era compreender a Santíssima Trindade. Como? De que forma? Por quê? E ele caminhava pela praia e ele estava pensando, questionando. E aí lá pelas tantas tinha um menino trazendo de baldinho água do mar para colocar dentro de um buraquinho bem pequeno. E aí Santo Agostinho chegou e disse para ele que ele não ia conseguir, que o mar era imenso, porque ele disse que ele queria colocar o mar dentro daquele buraco. E daí Santo Agostinho disse, mas o mar é imenso. E Deus falou pela boca daquele menino que disse para Santo Agostinho, é mais fácil colocar o mar aqui dentro do que tu compreenderes o que estás tentando. Porque Deus é grandioso demais para caber no nosso entendimento. Deus é imenso, Deus não foi feito para ser entendido, para ser compreendido. Deus não existe necessitando de ser explicado, Deus não precisa disso. Nós precisamos acreditar em Deus e ponto final. É isso. Fé é isso. E a nossa fé católica, ela é alicerçada na Santíssima Trindade. Aliás, não são só os católicos. O padre Joãozinho até falava, estava ouvindo alguma coisa dele, e ele dizia que não são só os católicos que creem na Santíssima Trindade. Né? Nós cremos de uma forma mais potencializada, talvez. Nós manifestamos essa crença. Mas muitos irmãos nossos cristãos acreditam no Deus trinitário, no Deus em três pessoas. E algo interessante que eu achei também que o Padre Joãozinho nos trazia naquela explicação falando, é que ele diz que a Santíssima Trindade, na Santíssima Trindade, o Espírito Santo é a relação de amor entre Deus Pai e Deus Filho, que se manifesta em nós. Porque se nós olharmos para a última ceia, tem um momento em que Jesus faz uma oração sacerdotal maravilhosa. Eu acho aquela passagem uma expressão magnífica do amor de Cristo por nós, onde ele pede que nós os seus, aqueles que anunciam o seu nome, cada um de nós que segue, sejam protegidos, estejam cheios do cuidado de Deus. E aí, ele falou do envio do Espírito Santo. Então, no momento que ele fez aquela oração, e que eu estava fazendo essa relação entre a palavra e essa relação do amor de Deus Pai e Deus Filho, eu tive essa compreensão também, que o Padre Joãozinho nos traz, que o Espírito Santo é a relação do amor de Deus Pai com Deus Filho, porque Deus Filho clamou para que este Espírito Santo chegasse a nós. Porque o Senhor sabe que só através deste Espírito nós temos condição de viver o que Deus quer para a nossa vida. Só através do Espírito Santo na minha e na tua vida nós vamos poder viver o plano que Deus tem para nós. Pode ter certeza, e eu tenho certeza que muitos aqui podem testemunhar isso,
que uma situação onde nós clamamos a ação do Espírito Santo para ser resolvida, ela é conduzida completamente diferente do que quando nós não clamamos o Espírito Santo. E eu poderia trazer aqui muitos testemunhos para vocês. Poderia trazer testemunhos de situações embaraçosas, aonde eu dizia: Senhor, como fazer? De que forma eu preciso resolver isso dentro do grupo de oração, Jesus? Para que isso não gere conflito, não gere desavença. E aí, de repente, o Espírito suscitava uma moção. O Espírito suscita algo que foge do nosso entendimento humano. E por isso, ele é a manifestação plena do amor de Deus Pai e Deus Filho. Porque ele vem para nos dar este suporte, para nos conduzir, para nos levar a ser o que Deus quer. Você deseja viver com esse Espírito Santo? Você deseja, através do Espírito Santo, fazer essa experiência de Deus Trino? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Deseja? Você deseja, ao se colocar de joelhos na frente de Jesus Eucarístico, ter o entendimento de que ali representa Deus, está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então, se você deseja, vamos pedir essa graça. Vamos nos colocar de pé. E vamos primeiro dizer para o Senhor que nós não queremos entender. Porque nós vamos gastar muito tempo tentando entender. Então, é melhor que nós possamos nos render. Nos render a Deus. Sem tentar entender. Você pode colocar a mão no seu coração. E fechando os seus olhos. E dizendo: Senhor, por mais racional que eu seja, Senhor, por mais desejo que eu traga no meu coração de ter comprovação de tudo, de cientificamente ter explicações para tudo, Senhor, de muitas vezes, Senhor, ansiar por ter argumento para provar um Deus, a existência de Deus. Senhor, eu quero agora render a Ti todas essas buscas racionais que muitas vezes têm me roubado a fé. Eu quero, Senhor, eu quero deixar de lado toda a minha busca humana por compreender. Mas nesta hora, Senhor, nesta noite, eu estou aqui para, através do Teu Espírito Santo, da Tua presença no Espírito Santo de Deus, fazer uma experiência profunda com este único Deus, que é Criador, Redentor e Santificador. Vem, Espírito Santo, toma conta dos meus pensamentos. E você pode mesmo ir tocando na sua cabeça e entregando: Senhor, toma conta da minha razão. Toma conta da briga, Senhor, que muitas vezes é travada entre a minha razão e a minha fé. Toma conta, Espírito Santo. Eu submeto, Senhor, toda a minha razão a Ti. Vem, Espírito Santo, e faz em mim o que é necessário para que eu somente creia. Para que eu somente creia, Espírito Santo. Você pode ir colocando a mão no seu coração e entregando agora a este Deus Trindade, revestido da mesma majestade, tudo aquilo que precisa nesta noite ser visitado pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, do jeito que Tu quiseres.
Manifesta-te, Espírito Santo, em nós, no nosso meio, neste lugar, do jeito que tu desejares nesta hora.